12 de junho de 2025, Dia dos Namorados. Uma palavra de Deus para nós, não sobre os namorados, mas sobre os pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos daqueles que vos ensinam a palavra de Deus. Lembrai-vos daqueles que gastam tempo por vossas vidas, orando, às vezes jejuando, aconselhando, gastando tempo para a preservação da sua alma, para o consolo da sua alma em Cristo Jesus. Para essa palavra eu trouxe uma pesquisa americana séria sobre pastores. E aqui começo: ser pastor é pesado demais para ser ignorado. Você não faz ideia do peso que carrega quem cuida da sua alma. É um peso extraordinário. Extraordinário em todos os sentidos. Sentido de responsabilidade, no sentido de nobreza, mas certo é que é um peso enorme diante de Deus, dos homens, da família, para levar avante esse ministério pastoral dado por Deus. E aqui eu começo a deixar para nós algumas estatísticas dessa pesquisa séria feita nos Estados Unidos e com alguns órgãos brasileiros sérios também que participou. A realidade que ninguém fala acerca dos líderes, dos pastores dos Estados Unidos. 1.500 pastores deixam o ministério por mês, abandonam, largam e vão embora, estafados por N problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas familiares, problemas particulares, problemas de pecado em geral. 1.500 pastores deixam o ministério por mês. 80% dizem que o ministério afeta negativamente a sua família. Infelizmente, há muitos filhos de muitos pastores que não querem nem mais servir a Deus aonde ele exerce a sua função pastoral. Estão buscando outros redutos, outros rebanhos para ter novas e outras experiências. 70% não têm amigos íntimos ou mentores. É uma realidade. Eu sou um pastor há 26 anos. Muitos não têm amigos íntimos ou mentores, porque vai se tornando uma caminhada difícil, porque você não pode confiar em ninguém, você não pode se confidenciar com ninguém. Quando você se abre para alguém, você começa a falar de suas necessidades para alguém, ou até fraquezas, eles invertem aquela fala e começa a levar para todas as pessoas de outra maneira, como se você já estivesse caído, destruído, arruinado. E isso vai fazendo com que os pastores fechem o coração e não se abra com amigos e com ninguém e vá morrendo sozinho, sufocado. 50% dos pastores fariam outra coisa se pudessem. É sério. A maioria dos pastores não largam de pastorear, não deixam de pastorear, porque sentem o peso da chamada, a responsabilidade da chamada. Está na veia, está no sangue, está na alma, é intrínseco a chamada do pastor. Então ele prefere sofrer, gemer, chorar, do que abandonar a sua chamada para ir fazer outra coisa secular nessa vida.
Este é considerado o mês do pastor. Essa camisa que eu estou vestindo foi a igreja a qual estou pastoreando, a DMP Custódio Pereira em Uberlândia, que me presenteou no dia do pastor. Então, esse é considerado o mês do pastor. Ore pelo seu pastor. Envie uma palavra de encorajamento para o seu pastor. Seja resposta para quem tem sido resposta para a sua vida. Eles também precisam de cuidado, amor e honra. Pastor não é anjo, querubim, serafim. Pastor não é de ferro, não é de aço. Pastor é de carne, é humano. As mesmas necessidades que você tem, nós também temos. As mesmas lutas que você tem, nós também temos. Os mesmos combates que você tem para ser fiel a Deus, leal, santo, puro, nós também temos, com peso maior, porque nós ensinamos, pregamos e se torna um peso muito maior. Então ore pelo seu pastor, pelos pastores do Brasil e do mundo, para que Deus os fortaleça, os fortifica. Eles também precisam de cuidado, de amor, de respeito e de honra. Cuide de quem cuida de você. Se você tem um pastor na sua igreja, na sua congregação, um pastor que está liderando você, sua família, cuide dele e da sua família. Paulo um dia disse para os coríntios: eu cuido de vocês espiritualmente, vocês cuidam de mim, suprindo as minhas necessidades. É muito vocês suprir as minhas necessidades físicas, financeiras, materiais. Paulo ensinou sobre isso. O pastor não é um super-homem. O púlpito não imuniza o pastor contra ansiedade, depressão ou dor. Infelizmente, há muitos pastores que passou uma imagem para as suas igrejas que ele não erra, que ele não falha, que ele não adoece, que ele não erra, que ele é um super-homem. Mas, na verdade, ele é um homem cheio da graça de Deus, com alguns dons a mais para conduzir o rebanho de Deus. Mas esse pastor, ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele tem tristeza, ele tem dor, ele tem perdas, ele sofre também. Então, está cheio por esse mundo afora de pastores trancados num quarto, sozinho, isolado, em depressão, ansiedade aguda e outros tomando até outras decisões piores. Porque é homem, é ser humano, ele não é anjo, ele não está num corpo de glória, ele está num corpo de carne, um corpo que deseja o pecado. Honre, ore e abençoe e seja um suporte para o seu pastor. A Bíblia diz em Hebreus 3,17, obedecei a vossos líderes, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas a Deus. A guerra é real. O pastor batalha em 7 frentes. Essa pesquisa trabalhou isso. Espiritual é uma guerra invisível constante, 24 horas. Guerra emocional, ansiedade, solidão, esgotamento. Familiar, filhos carentes, casamentos fragilizados, guerra constante. Financeira, salários baixos, sem segurança. Meu irmão, minha irmã, você que vê muitas pessoas fazer piadinha de pastor, de 100% dos pastores brasileiros, 85% vivem de salários mínimos dignos, salários baixos para que eles vivam no mínimo dignamente. 15% têm salários altos, salários abastados, e eles são dignos, mas 85% é batalhador, sofredor,
guerreiro para levar o evangelho. Outra guerra real do pastorado, social, críticas o tempo todo, julgamentos o tempo todo, pressões o tempo todo, externas, internas. Todo mundo tem direito a ir na churrascaria, parece que o pastor não tem. O dia que alguém vê ele lá, está comendo com o dinheiro dos crentes. Todo mundo tem direito de comprar um carro novo. O dia que o pastor compra um carro novo, está roubando dinheiro dos crentes. Todo mundo tem direito de comprar um terno novo. O dia que o pastor compra, está roubando dos crentes. Todo mundo tem direito de ter uma casa. O dia que o pastor constrói a sua, está roubando dos crentes. Então, críticas o tempo todo, julgamentos, pressões o tempo todo. Isso é terrível. Outra guerra cultural, oposição à fé e à liderança espiritual. E outra guerra pastoral, pessoal, autocobrança, medo e segurança o tempo todo. Dados que machucam. Barna Group, 42% dos pastores dizem que já não se sentem mais qualificados para liderar. Esgotaram. Fuller Institute, 80% dos pastores dizem que o ministério afetou negativamente seus filhos. CEPAL Brasil, esse aqui é um órgão brasileiro sério. A cada 10 pastores, 5 enfrentam burnout. A lei de... A burnout é o excesso de cargo, o excesso emocional, o excesso de trabalho. Estafa, canseira. Quando ninguém vê, os pastores choram sozinhos, lidam com ingratidão e críticas o tempo todo, tentam sorrir enquanto estão esgotados, pregam sobre vitória enquanto lutam para sobreviver no silêncio, no íntimo, porque não pode se abrir com ninguém. Isso é a vida de muitos pastores, inclusive desse que vos fala. Tudo isso que eu estou lendo aqui é a mais pura verdade. Um pastor que tem 26 anos de caminhada. Pastorear é viver entre ser forte no púlpito e muitas vezes fraco no quarto. Quem disse essa frase foi Eugene Peterson. Pastorear é viver entre ser forte no púlpito e muitas vezes fraco no quarto. O custo espiritual. Eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Hebreus 13:17. O peso não é só humano, é eterno. Nossas decisões refletem na eternidade. Carregam o peso do céu e da terra. Lutam contra demônios, estruturas espirituais, crises culturais e emocionais o tempo todo. Todos os dias, todas as horas. No Brasil, para encerrar, 45% dos pastores enfrentam ansiedade, depressão ou burnout. 50% já pensaram seriamente em abandonar o ministério, não suportam mais, fadigaram, estressaram, estafaram. E muitos desapareceram por aí. O índice de divórcio entre pastores cresce silenciosamente no Brasil e no mundo. E para terminar, essa pesquisa foi só algumas páginas que eu imprimi. O peso invisível do pastorado. O pastor não é só pregador. Ele é conselheiro emocional, mediador de conflitos, mentor espiritual, líder comunitário, pai, marido, amigo. E ainda precisa ser exemplo o tempo todo. Santo, equilibrado e disponível 24 horas para todo mundo. Essa é a vida de um pastor. E eu deixo essa palavra para a reflexão dos pastores, das famílias dos pastores, da igreja, dos amigos. Orem pelos pastores, a coisa é séria e muito mais séria do que vocês imaginam. Sem contar que a Bíblia diz que aqueles que recebem muito, muito serão cobrados. Sem contar que Deus ainda pedirá conta de cada pastor do seu trabalho. Nós teremos que prestar conta ao sumo pastor, Senhor Jesus Cristo, um dia. Então, cuida de quem cuida da sua alma, das suas emoções, da sua vida, da sua família, o seu pastor, o seu líder. Deus te abençoe.